Olá, eu sou Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. Seja bem-vindo ao Amor Sage. Para você se familiarizar com o que a gente conversa aqui no canal, te incentivo a assistir na íntegra as playlists Ascensão e a outra playlist Ascensão Diário de Bordo, do qual o vídeo de hoje faz parte. Vamos falar hoje sobre Jesus. E eu já te peço para você deixar um joinha nesse vídeo se você gosta desse tipo de tema e se você já vem acompanhando os outros vídeos. Vai ajudar bastante o canal ficar melhor ranqueado aí nos algoritmos da plataforma. E para a gente falar de Jesus, pessoal, primeiro há aqui quase uma aparente impossibilidade, porque seria inimaginável a gente conseguir explorar tudo o que tem para ser dito desse grande mestre da humanidade num tempo tão curto quanto a gente tem aqui nesses episódios seriados, parte dessa série maior que é o Diário de Bordo. Mas, então eu quero trazer linhas gerais de onde Jesus tem que figurar no seu panteão de entendimentos ou percepções que você vai angariando, que você vai reunindo conforme você vai trilhando a sua senda ascensional. O primeiro dessas percepções que eu quero compartilhar é que Jesus, quando ele esteve na Terra, ele ainda não era ascensionado. Naquele momento, ele já tinha uma iniciação dentro da senda ascensional que o permitia ter o papel que ele desempenhou de instrutor, de mestre, de rabi, como os judeus da época, aqueles que o respeitavam e gostavam dos ensinos dele, o chamavam, mas ainda naquela altura ele estava trabalhando através do seu ministério de mestre em alcançar a fusão com o seu Pai Altíssimo, ou com o Pai nos céus, conforme ele se referiu a este muitas vezes, nada mais, nada menos do que a sua própria mônada, ou também entendido como o seu Eu Sou. Então isso quer dizer que Jesus, mesmo como um mestre, ele cometia falhas, ele tinha hábitos humanos, ele tinha posturas ainda de um humano que não estava totalmente mesclado à sua presença. Eu sou. E isso não diminui de maneira alguma a divindade de Jesus, a excelência dos ensinos dele, a simplicidade dos ensinos dele, o poder de oratória daquele que foi um grande Cristo no planeta. Obviamente ali ele já estava mesclado ao seu eu superior, à sua alma, então ele não tinha mais o ego, por assim dizer, o ego dele já tinha morrido, ou já tinha sido espiritualizado. Mas muitos confundem, muitos acham que quando você deixa de ter o seu ego, quer dizer que você não comete mais falhas, ou que você não cometa talvez desentendimentos, ou talvez informações incompletas, e isso nada tem a ver com o ego. As pessoas associam que o ego leva a gente a falhar. O ego leva a gente, sim, a viver numa ilusão. Então Jesus não vivia na ilusão, tanto que ele ensinava as pessoas a não viverem na ilusão também. Mas ele cometia, sim, erros e falhas, porque ele estava em aprendizado como todos. Ele estava um pouco, quer dizer, muito mais avançado do que a maioria dos humanos. E nesse nível avançado que ele estava, ele queria ajudar outros a chegar no ponto que agora ele estava trabalhando na sua evolução. É por isso que nós temos capítulos da vida de Jesus que até hoje aparentam meio estranho para aqueles que leem. Quer porque esses capítulos foram distorcidos, e aqui eu falo capítulos da Bíblia, o principal livro que fala dele, ou quer
porque Jesus ainda deixou, através daqueles eventos específicos que ficaram registrados, ainda uma nuance da sua personalidade humana falar mais alto e justificada por um objetivo maior. Então está tudo bem a gente reconhecer que Jesus estava estava em evolução tanto quanto aqueles que o ouviam, e ele ajudar os outros a evoluírem ajudava ele também a evoluir no ponto que ele estava. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto para ter em mente sobre Jesus é que sim, ele veio ancorar naquela ocasião as energias que sedimentariam o caminho, pavimentariam o caminho para a Era de Aquário, que começaria quase 2000 anos depois, em 1954, em 1º de maio de 1954. E aqui vale fazer uma discriminação exatamente dessa data que eu acabei de falar, que marca o início da Era de Aquário. Muitos falaram que a Era de Aquário começou agora, em 21 de dezembro de 2020, mas isso apenas de um ponto de vista astrológico, pessoal. Uma nova era de regência espiritual, ela não é ancorada numa única data. Ela é ancorada num processo de ciclos ou fases. Então, por exemplo, tem o ciclo espiritual. Então, uma primeira parcela das energias dessa era é ancorada. No caso da Era de Aquário, foi em 1º de maio de 1954. Aí tem uma outra fase de ancoramento das energias dessa era, que no nosso caso seria a fase astrológica da Era de Aquário, que foi 21 de dezembro de 2020. E aí nós temos outras fases. Teremos também a fase geológica da Era de Aquário, que vai ser só ancorada em 24 de julho de 2052. Então, Jesus ele veio para ancorar, para, na verdade, plantar as sementes que se germinariam pelos próximos 2000 anos em preparação para a Era de Aquário, que também teriam 2000 anos. Então, na verdade, ele veio sedimentar a nova era, que começou com ele, que é a Era de Peixes. Ele era o regente, junto com Mestra Nara, através também do seu fractal Maria Madalena, e ao mesmo tempo essa Era de Aquário, enquanto ele veio sedimentar as sementes dessa era, a própria Era de Aquário era uma era transitória em preparação para uma era muito maior, tá? Que é a Era de Aquário que nós estamos agora, e nós já tivemos duas parcelas da Era de Aquário ancoradas, 1954 e agora 21 de dezembro de 2020. Então é um erro pensar nas eras de regência espiritual do planeta através de um único viés ou caminho, né? Apenas astrológico. Não, tem outras camadas de ancoramento. Igual na ascensão, há muitos ancoramentos de luz, não há apenas um único. Então esse é um dos motivos do porquê Jesus veio há 2000 anos atrás. Ele precisava haver uma personificação do Cristo que fizesse esse trabalho de plantar essas sementes no planeta Terra, e também porque toda vez que começa uma nova regência espiritual no planeta, os regentes daquela era precisam estar encarnados no início dessa era. Então foi assim, Jesus estando com Maria Madalena, porque eles eram os regentes daquela era. É assim agora também com Saint Germain Portier, que estão encarnados através dos seus avatares, e será assim a cada 2000 anos, a cada novo ciclo espiritual de 2000 anos. E eu acho que o último ponto importante, são dois pontos que eu quero falar aqui agora nessa live, é que Jesus não tinha a intenção de criar uma religião nova. Vieram muitas religiões novas depois da passagem de Jesus aqui na Terra. Essa não era a intenção dele. Você vê que não era a intenção dele isso, porque ele não tinha nem intenção de manter a atual religião judaica que existia no primeiro século. Se você pegar só pela Bíblia, em várias passagens, ele fala que ele não tinha vindo para mudar o sistema romano de opressão, que ele não tinha vindo para mudar a religião dos judeus. Ele fala várias vezes que ele veio para cumprir a lei e os profetas. Muitas vezes, depois dos seus atos de cura, ele falava para as pessoas se apresentarem para o sumo sacerdote no templo. Então a ideia dele não era que os ensinos dele virassem uma coisa institucionalizada, como acabou acontecendo depois com a oficialização do grupo de cristãos como uma religião
religião oficial do Império Romano, e depois com o protestantismo, que gerou várias outras... com a reforma, né, na Igreja Católica, que aí gerou protestantismo, calvinismo, depois ali no final do século XIX, né, o adventismo, né, de sétimo dia, mormons, testemunhas de Jeová. Então essa nunca foi a intenção de Jesus. E o último ponto que eu quero falar para vocês, que eu acho que esse é um ponto duplo com esse primeiro, porque todas essas vertentes religiosas que acabaram se constituindo como instituições religiosas no mundo com o tempo, todas elas, para mais ou para menos, vem os dias finais de Jesus na Terra, principalmente a sua crucificação, a sua via crucis e a sua crucificação, como um ato onde ele veio salvar a humanidade. Ele entregou a sua vida pela humanidade, e isso é expelido, isso é divulgado com grande força, né? É o cerne de várias dessas religiões. E a questão é, gente, a morte de Jesus, essa é uma das grandes deturpações, tá? Não tinha o significado de ele ser o salvador da humanidade. Tá? Não foi com esse objetivo que ele morreu, ele ser um resgate em troca de muitos. Tem religiões que têm isso muito forte, os mormons, né, as testemunhas de Jeová, todas as religiões cristãs têm isso muito forte, que ele veio morrer por todos os homens, que ele veio levar embora o pecado do mundo, e isso é uma grande deturpação. Tá? E você vai falar, mas tem vários textos na Bíblia que falam isso, mas a Bíblia também tem várias deturpações, ela teve várias versões, várias edições. Na realidade, a morte de Jesus foi uma lição em perdão. Perdão que Jesus falou tanto. Então, ele se permitiu passar por aquele exemplo, por aquela experiência dolorosa, tá? Para ele ensinar para a humanidade o poder do perdão. Então a gente vê, né, ele falando que ele perdoa os inimigos ali, ele até fala, pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele também mostra o poder do amor incondicional, em se preocupar com aquelas pessoas que o estavam crucificando, num entendimento muito profundo de que elas não tinham ideia do que elas estavam realmente fazendo. Então, se foi uma lição de alguma coisa, foi uma lição de perdão e de amor incondicional, e principalmente de equanimidade, que eu falo aqui no canal, de equilíbrio. Você se manter equilibrado, focado na sua divindade, não importa se você tenha sucesso ou derrota. Então, naquele histórico da vida de Jesus, né, como eu humano, foi um momento de derrota, aparentemente, o fim da escalada do seu ministério, mas ele se manteve digno, íntegro, e era sobre isso. Jesus estava personificando a lição dessas três coisas que faltam para a humanidade: falta o perdão, falta o amor incondicional, independente do que aconteça, e falta o equilíbrio. Não era um evento na vida dele escatológico ou teológico para fundar alguma crença. E por que eu digo isso, pessoal? Porque olha que interessante, se você for olhar bem, né, alguns até brincam, tem até memes sobre isso na internet, né, que Jesus foi morto por causa que, né, o sistema matou ele. Realmente, o sistema do planeta que rege o planeta totalmente em Maia, é a antítese do que o sistema ele prega, né, do que ele faz a maioria dos humanos adormecidos acreditar. O que Jesus ensinava é a antítese, né? O Jesus ensinar que você pode ser mestre das suas próprias energias desde que você esteja no seu centro, no amor incondicional, no perdão, no equilíbrio, era indiretamente, às vezes diretamente, um ataque ao sistema. O sistema viu isso como um ataque. Mas se você olhar bem, tá, a morte de Jesus foi uma missa obscura, uma black mass, como a gente fala, tá? Então, o sistema, e aqui é difícil falar do sistema, porque o sistema não é algo personificado. Eu estou usando a palavra sistema de maneira meio abstrata, mas o sistema
quer dizer, as energias que conduzem a massa da humanidade, tentou subverter os ensinos de Jesus, fazendo o Cristo, a consciência crística, ser vista como um mártir, né? Ser vista como um Cristo, como que eu posso dizer? Um Cristo sofredor. Certo? E foi isso que ficou impresso na mente das massas, com aquela experiência de Jesus, que não era a intenção de Jesus, obviamente, de que para você acessar a luz crística, você precisa ser um sofredor, você precisa ser um mártir, você precisa ser salvo de alguma coisa, tá? Então, hoje as religiões cristãs, que assim se dizem cristãs, pregam muito isso, de que você tem que ser salvo dos seus pecados, de que você precisa de um salvador exterior. Então, o sistema subverteu tudo que Jesus estava tentando ensinar através do exemplo da crucificação dele. Então, a gente não deveria ver Jesus, o grande Cristo que tivemos, como nosso Salvador, pois Jesus queria que nós fôssemos, entre aspas, salvadores de nós mesmos. Nós nos levantássemos do lamaçal da nossa limiteza de consciência, não ele, certo? Ele queria que ele visse ele em nós, e uma vez que fizéssemos isso, não precisaríamos de um Cristo exterior. Mas as religiões modernas pregam a narrativa, por causa desse evento no final da vida de Jesus, de que você tem que entregar a sua vida para Jesus, de que você precisa de um salvador exterior, e ensina a gente a ver a consciência crística como algo sofredor, como algo associado à dor, ao desespero, e não era esse o objetivo originalmente. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é: Jesus Cristo não é o seu salvador, pessoal. Jesus Cristo não veio tirar o pecado do mundo, tá? Apesar da sociedade dele acreditar no pecado, tá? Jesus Cristo, ele não veio mostrar o caminho para você, para que você se liberte dos seus medos e do seu sofrimento. Ele veio mostrar que você pode ser o Cristo. É por isso até que os seguidores dele ganham o nome de cristãos, tá? Eu, Cristo. Certo? Então, esse é um grande mal entendido que se gerou através da passagem de Jesus aqui na Terra. Isso fica sendo perpetuado. Então, enquanto a gente continuar a ver uma personificação da consciência crística, que no caso é Jesus, como nosso próprio Salvador, como alguém que veio nos salvar, então a gente acredita que a gente precisa de salvação. Então a gente ainda acredita que a gente está fora de algum parâmetro ou padrão divino, e por isso somos pecadores. A gente então continua a se rebaixar com essas crenças, ao invés de sermos empoderados pelos ensinos de Jesus, de que nós podemos nos salvar. As respostas estão aqui dentro de nós. E aí, quando a gente aceita isso, a gente não precisa de ninguém fora da gente para nos salvar. Aí a gente não precisa mais acreditar em pecado. Nós podemos mudar as nossas figuras de realidade. E aí você vai falar: nossa, Charlie, então foi feito um grande desserviço a vinda de Jesus à Terra, mudaram totalmente a real interpretação dos eventos da vida dele. Sim, mas ainda assim, de uma certa maneira, isso serve a milhões, até bilhões de pessoas que ainda não estão nesse nível que eu estou apresentando aqui no vídeo, para entender que o Jesus que eles acreditam é uma sombra. É um véu que foi posto por cima da real personalidade daquele que incorporou a consciência crística 2000 anos atrás. E é onde que eles estão. Então eles precisam ainda acreditar nessas crenças, porque eles não têm estrutura energética espiritual para ouvir, por exemplo, as coisas que eu estou falando nesse vídeo. Então é melhor eles terem uma crença na consciência crística através de uma pessoa que foi Jesus do que não ter crença nenhuma, né? Apesar de serem ainda crenças limitantes. Então está tudo bem no todo do universo. Então é isso, pessoal. Algumas coisas que eu queria pontuar sobre Jesus, o Cristo que teve a maior influência nos últimos 2000 anos. Sim, existem outros Cristos. Tem o Cristo cósmico,
Saibaba, temos Cristos no quadrante galáctico, no Cristos galácticos como Melchior, Cristos universais como Melquisedeque. Há várias manifestações do Cristo em mundos diferentes. Geralmente cada mundo nesse infinito universo de muitos universos tem uma personificação ou várias personificações através das eras daquele mundo da consciência crística, alguém que atua como porta-voz dessa consciência, como uma manifestação material dessa consciência. E muito bom que nós tivemos Jesus e teve esse evento aí demarcante no final da vida dele, porque esse evento ganhou duas interpretações que servem as várias bolhas de evolução que tem dentro do planeta. Para quem está pronto para ascender, essa interpretação aqui foi apenas uma experiência de amor incondicional, de perdão e de se manter em equilíbrio. Para a maioria das pessoas que ainda não estão prontas para ascender, então tem ali externalizado um salvador, alguém que pode tirar os seus pecados, alguém que pode te direcionar, porque elas mesmas ainda não estão prontas para incorporarem esses papéis ou darem a si mesmas esses papéis. Então é isso. E você? O que você pensa de toda essa conversa sobre Jesus? Você já aceita com facilidade essas informações que eu passei aqui? Ou ainda te deixa inquieto, pensativo? Como que tá a tua evolução espiritual? Olha, eu ofereço uma mentoria para aqueles que querem evoluir espiritualmente. Não é só para pessoas que estão em conexões de alma. Na verdade, pessoas que estão em conexão de alma vão ter que trilhar os mesmos processos que outras pessoas que tiveram um acordar espiritual e viram a necessidade de ascender, e que essa necessidade apareceu por outras razões na vida dela sem ser uma conexão de alma profunda. Venha para a minha mentoria. Vai estar aqui, o meu e-mail na caixa de descrição desse vídeo para você entrar em contato comigo. Você quer se aprofundar mais em assuntos da espiritualidade? Eu estou com vários materiais de compra na minha agenda pessoal, leituras-almicas.reservil.com, e tem agora uma nova série de Saint Germain chamado Caminhos da Maestria, episódio 1, a alusão. São aí 2 horas, 4 episódios falando desse primeiro passo na senda ascensional. Se você gostou desse vídeo, peço para você fazer a inscrição do canal e nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de vocês. Obrigado pela audiência, eu sou o Charlie Austin, eu sou tu, nos vemos nos nossos próximos vídeos. E vocês agora me perguntarão, Saint Germain, mas qual sabedoria eu teria para compartilhar com essa coisa abstrata chamada maestria no momento em que eu decido começar a ascender, se eu apenas comecei? Eu ainda não tenho nada de sábio ou de interessante para compartilhar. E aí é que vocês se enganam, meus amados. Apenas a escolha de cada ser humano em ascender. Ainda que não entendam tudo que esteja envolvido no processo, ainda que não entendam todos os fatores, todos os desafios do caminho, todas as armadilhas, todas as arapucas da mente, ainda que não saibam tudo isso, ou acreditem não saber tudo isso no momento da sua escolha, a escolha em si já é uma sabedoria. A alusão é um elixir do ser. É como um óleo lubrificante. Algo do ser ínfimo o suficiente para passar pela fechadura da porta e adentrar a esfera da ascensão. Vou entendendo que esse negócio da ascensão até aqui, quando acontecer esse sinal que eu ouvi dizer que acontece quando as pessoas iniciam a ascensão.
Basicamente, não planeje de antemão. Não ponha parâmetros. Pois enquanto você estiver colocando parâmetros, eu te garanto, já existirá um outro logo à frente, quando você se aperceber do último que você alcançou.